E aí, nesse vídeo vou falar sobre o Volatility, uma ferramenta para extrair informações de dados de memória RAM que é capturada através, na forense computacional ou até mesmo numa investigação, que é feita claro, você precisa da imagem, da memória RAM para capturá-la primeiro, depois analisá-la, obviamente, com um programa, por exemplo, o FTK Imager, que você consegue capturar, entre outros programas que a gente captura essas imagens de memória RAM, com esses programas. O Volatility serve para analisá-las. Aqui eu tenho o mendump.men, que eu capturei. Ele só tem 2 GB de memória, como podemos ver aqui. 2 GB de memória. 2 GB, ele ocupa, de espaço na memória. Essa foi capturado no Windows, eu sei que foi no Windows, O Volatility funciona assim, Aqui temos o GitHub dele. Podemos baixar, ele está ativo, Por exemplo, 4 days ago, 4 days ago, aqui, está sendo atualizado e tal. Mas enfim, aqui tem como instalar ele, pip3 install-r requirements. Claro, dando um git clone aqui, Git clone e copia essa URL, e cola no terminal e prossegue com esses passos aqui, instala o Volatility. Depois de instalado, vol, só escrever vol ou apt install se tiver nos repositórios, da distribuição que você está utilizando, dá para utilizar, pelos repositórios. Vol, -h. Como funciona o Volatility? Ele tem plugins, Windows, Mac e Linux, entre outros plugins, framework, A primeira é aqui no caso dessa captura de memória, temos que, ver informações dela. Então, volatility -f, Aqui tem a windows.info.i maiúsculo info. Isso aqui é para vermos a informação da imagem. Mas se eu não sei de que sistema que é, então eu só coloco info.info. Info em maiúsculo aqui, obviamente. Ele vai começar a analisar, Essa aqui é a velocidade, o progresso, A velocidade depende do dispositivo que você está utilizando, se é um SSD, um HD. Eu aconselho usar SSDs, obviamente. A velocidade é muito mais rápida de input, output, de leitura principalmente. Então, aqui é um SSD, então rapidamente ele já vai ler e vai trazer esses dados. Quando especifica que é um Windows, aparentemente é mais rápido, porque aqui ele está testando ver qual é o sistema primeiro, ele vai identificar nos plugins ali, nas assinaturas. Agora já identificou, como podemos ver, o Windows 10 foi capturado, o sistema, o tempo do sistema era às 1h18 do dia 24/8, Aqui está memory layer, um file layer, e 64-bit true, ou seja, é um sistema 64-bit, não é um sistema 32, enfim, para nós podermos ver outras informações, eu aconselho fazer assim, h, pipe, grep, Windows. O que vai acontecer? Vai trazer todos os plugins de Windows. Agora, já identifiquei que é o Windows, então vou usar os plugins referentes a esse sistema. Então, eu quero saber, por exemplo, como é muitos e muitos e muitos aqui, Então, a gente pode ver, vamos ver aqui, por exemplo, eu quero ver o que estava rodando na rede naquele momento, porque a memória RAM, ela vai guardar o que está acontecendo naquele exato momento, Então, por exemplo, os processos daquele momento. Vamos ver os processos daquele momento. Uma coisa que tem que se atentar, é que quando você usa um programa para capturar a RAM, esse programa também vai ficar na memória RAM. Então tem que ser um programa pequeno, que ele não interfira tanto no sistema naquele momento que está sendo capturado, porque tem que ser capturado em modo administrador, para ele capturar tudo que for possível, Como podemos ver, aqui está, FTK Imager, foi esse programa que eu usei, então ele está aqui junto com esses processos da memória RAM.
podemos ver os processos que estavam sendo executados naquele exato momento. Numa análise forense, isso serve para você casar informações. Ah, naquele momento o indivíduo estava executando tal programa, tal processo. Então, aquele programa faz tal coisa. Ele disse que não estava fazendo tal coisa. Então, ou ele não, ou ele estava, ele é inocente ou não. Enfim, isso aí é uma investigação forense. Num pentest, eu quero ver se tem alguma chave de criptografia, um programa que tem a ver com criptografia rodando, né? Inclusive, priv, né? Se a gente colocar aqui priv, vai trazer aqui, ó, privilege privies. List process token privileges. Ele vai listar os tokens, se haver algum token que tem a ver com algum token de autenticação dentro desses processos, o volatility vai fazer esse scanning e vai procurar se há nessa captura algum tipo de token que podemos usar para algum tipo de privilégio, no caso de uma análise forense ou de uma análise de segurança. A análise é rápida. Então, ele vai trazer diversos tipos de processos que tinham privilégio. Daí cabe a análise, né? Ver se tem algum, né? Aqui VBox, né? É uma máquina virtual, né? Ali já dá para ver que é uma máquina virtual e entre outras informações, né? Outra coisa que dá para listar são as RIVs do registro do Windows, né? Então, se eu escanear aqui, ele vai mostrar o offset, em que local da memória desta captura está localizada as RIVs. Mas se eu listar esse primeiro plugin aqui, ele vai trazer o que estava na RAM naquele exato momento relacionado aos registros, né, do Windows. Então, ele vai novamente fazer o scan, toda vez o volatility vai fazendo o scan, né? Essa análise tem que ser feita numa cópia, né? Eu recomendo fazer a captura da memória e daí fazer a cópia do arquivo e posteriormente fazer a análise. Então está aqui as RIVs, né? Aqui está os offsets, né? A localização na memória do sistema ali, da RAM, e aqui o registro, né, o que estava rodando naquele exato momento na RAM, né, do que relacionado ao registro do sistema, né. Como podemos ver, configurações, ó, settings.date, enfim. Tem muitos plugins, né, se fosse Linux, se fosse Mac, seria outros. Para extrair, no caso, não vou usar o volatility. Existe o book, né, extractor, coloca ali, por exemplo, a memória, né, que é o arquivo, no caso, menos O, e posteriormente onde você quer fazer a extração, né? O recomendado é, né, fazer uma pasta, né? E daí fazer a extração, no caso, né? Então ele vai começar a extrair esses arquivos, né? Se nós formos ver aqui, ó, extract, aqui nesse outro terminal, né? Ele fica um pouco mais, tem um delay, né? Tipo, como podemos, ó, já colocou aqui os arquivos, ó, AS keys, AS underline keys. Isso aqui é como se fosse um bônus aqui, né? Que não é só de volatility. O tamanho mostrando o Bulk Extractor, que é um programa sensacional, tem interface gráfica também, mas aqui no caso do sistema Linux, o terminal, né? Então, IP que estava sendo utilizado, NTFS, SQLite, banco de dados, URLs que estão nessa memória RAM, UNRAR, arquivos compactados, arquivos empacotados, enfim, o INPE, né, executáveis do sistema Windows, enfim, são diversas coisas que dá para extrair de uma captura de memória, né, usando o Volatility para analisá-lo e usando o Bulk Extractor para extrair essas informações. Se gostou do vídeo, deixa um like, muito obrigado por assistir este vídeo e até mais!